Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Muito prazer de estar aqui para nos falar um pouquinho do Santo Evangelho do Senhor Jesus. Estou muito feliz por eu poder estar aqui junto com vocês. Eu quero falar com vocês um pouquinho de um capítulo no terceiro livro de 1 Coríntios, que diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Essa palavra serve para mim, para você, e muitas vezes nós não sabemos que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Ou alguns Bíblia está dizendo assim: nós somos os templos e morada do Deus vivo em Espírito. E muitas vezes nós desprezamos tudo isso. Por quê? Nós sabemos ler, então desprezamos porque a Bíblia é um livro que não tem prazer de ler, né? Não quer saber quem é Deus. Eu já vivendo bem é o suficiente. Agora, quando Deus aperta um pouquinho, meu Deus daqui, meu Deus dali, o Senhor me ajuda, o Senhor me livra disso aqui, desse câncer, desse problema na coluna, desse outro problema aqui, outro problema ali, que a gente tem vários problemas, né? O Senhor me livra, mas não tem nada em troca, só me livra, só me livra. Mas adorar o Senhor não quer, falar do Senhor não quer, está com vergonha de falar de Jesus. É de uma coisa que eu não tenho vergonha de falar de Jesus, de espécie nenhuma. Eu falo para quem quiser ouvir, eu falo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for, pode ser um traficante, um ladrão, é a mesma coisa, ele é um servo de Deus igual eu. O Espírito que está em mim também está nele. E muitas vezes ele para te ouvir por dois motivos. Ou ele sabe também, igual você, ou talvez até mais, está te observando para ver se você está falando a verdade ou mentindo, ou ele não sabe mesmo, não tem conhecimento. E precisa saber, nós precisamos ensinar. E hoje, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos ler aqui e vamos aprender, pelo menos, nós saber identificar Jesus, aonde que Ele está em nós, para onde que está indo, né? Aonde nós vamos, qual a direção. E muitas vezes nós não sabemos para onde vamos. Jesus vai com você, meu filho. Tá bom, meu pai, minha mãe. Jesus vai comigo. Mas vai com ele, mas Jesus já está dentro dele. Por que Jesus vai com ele, né? Diz assim, no capítulo 3 de 1 Coríntios, está escrito assim, no versículo 1. E eu, irmão, não vos pude falar como espiritual, mas como carnal, como a criancinha em Cristo. Aqui Paulo está dizendo que está falando como criancinha em Cristo porque estava aprendendo. Se ele abrisse o jogo, aquelas pessoas não iriam entender nada e iriam ainda abandonar o Evangelho. Por isso que ele disse que ia falar como criancinha. Como ele estava aprendendo, ele estava ensinando também os outros a aprender. Nós não podemos chegar e falar, Jesus vai te salvar. Não, ele já está salvo. Para que eu vou falar isso? Isso aí foi no começo, antes de Jesus morrer, né? Que tinha que lutar pela salvação. Mas Jesus morreu. E quando ele ressuscitou, já deu a salvação para todo mundo. Ele derramou o seu Espírito. Então, se o Espírito dele está dentro de nós, nós já somos dele. Então, não tem onde nós correr. Certo, meus irmãozinhos? E Jesus vai nos abençoando devagarzinho, né? No versículo 2 é escrito assim: leite vos dei por alimento, e não comida sólida. Por quê? Não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Quer dizer, que a comida sólida quer dizer uma palavra mais certa, mais sincera.
que às vezes se eu falar você vai escandalizar por aquilo ali, porque está feito isso aqui, aquilo ali, né? É isso aí que Paulo está dizendo. No versículo 3 ele diz assim: porquanto ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Que dureza, né? É isso que está acontecendo. Nós estamos andando segundo os homens, não segundo Deus, né? Isso é muito. Outra multidão que nós vemos nossa aí, faz um show, alguma coisinha, multidão de gente andando para lugar até perigoso, cometendo torpeza. Isso aí, torpeza, é pecado gravíssimo, tá? Em prol da religião, né? E aí você tem que ficar velhaco, a religião nossa é Cristo, Ele é a nossa religião, tá? Cristo, Ele é a religião. Tem que estar atrás da religião, não. A religião não dá caminho para ninguém, não. Só dá o caminho perdido, meu irmãozinho. Nós precisamos de Jesus. O 9. Por quê? Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, aqui nós somos lavoura. Devemos dar fruto, você concorda? A lavoura te dá fruto. Nós somos aqui edifício de Deus, quer dizer o quê? Somos morada dele. Entendeu agora? Nós somos morada e lavoura porque nós precisamos dar fruto. Como nós somos morada de Deus, nós precisamos falar deles para outros, de Jesus para outras pessoas. Aqueles que estão atrás da idolatria, cegos na idolatria, que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Tudo que o homem fala lá, ele está escutando. O homem falou, ele entendeu, não está certo. O homem mentiu lá, ele sai mentindo para meio mundo e confirmando que é verdade. Nós não podemos aceitar isso no meio de nós. E falar a verdade na cara da pessoa. Você está sendo enganado. E mostrar para ele na palavra de Deus aonde que ele está sendo enganado, né? E aí nós ficamos sabendo que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Edifício é porque nós somos morada dele e a lavoura de Deus é que nós precisamos dar fruto, falar do seu santo evangelho para aqueles que estão com a visão tampada, coberta, não conseguem discernir a verdade das coisas. Para essas pessoas que precisamos falar. Se não tivesse ele, nós não precisávamos mais pregar o evangelho, porque já foi pregado na época do mundo de Israel, e o começo já foi pregado por Paulo. Então, nós precisamos pregar para esses irmãos nossos que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, estão atrás da mentira e atrás da idolatria, prostituição, roubalheira, beberrão, esses tipos de pessoa. E nós queira assim, queira não, não posso discriminar ele não, porque ele é meu irmão. Jesus está dentro de mim, está lá dentro dele também. Como eu vou discriminar ele? Eu preciso só mostrar para ele um pequeno caminhozinho que ele está pisando errado para ele voltar para o caminho certo. Esse é o objetivo. Não é, meu irmão? O versículo 11 diz assim: por quê? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro Deus, outra coisa, sem ser esse aqui. Jesus Cristo, esse é o Deus nosso, todo ser humano. É isso aqui que Paulo está falando. Não pode lançar outro fundamento, tá? Aqui o 16 diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Será que nós sabemos disso, que o Espírito de Deus habita em nós? Ué, e por que eu estou lá atrás buscando o Espírito Santo lá não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde lá? Se aqui a palavra está dizendo que o Espírito de Deus habita em mim, eu estou atrás para buscar o quê? Esse Deus já me deu de graça. Para que eu preciso ir lá pagar e ainda vou contar testemunho falso também, dizendo um falso testemunho para tentar fazer nome, alguma coisa?
Será que é necessário uma coisa dessa, meu irmão? Será que Jesus quer isso? De espécie nenhuma. Jesus quer a verdade. Você chega e fala, Jesus, você curou porque Jesus te curou. Não foi o homem, não. O homem não foi usado para nada. Jesus te curou naquele momento para que você creiais nele. Não é para crer em mim, não. Você tem que crer em Jesus. Quem cura é Jesus, quem mata é Jesus, quem faz o bem é Jesus, quem faz o mal é Jesus. Ele que faz tudo, ninguém faz nada fora dele, não. Tudo que existe no mundo, é fulano que... Não, quem fez foi Jesus. Jesus diz que faz o bem, ele faz o mal. Tudo é ele. Ele cria as trevas, ele cria a luz, ele mata, ele vive, ele fere. É tudo ele. Por que eu estou pondo o outro? Não sei quem que fez o mal. Não sei quem. É Deus que fez o bem, ele que fez o mal. Não, Deus, ele diz na palavra dele que ele faz tanto o mal quanto o bem. Faz as trevas e faz a luz. É tudo ele. Não tem ninguém que faz nada, nada, além de Jesus. Tudo que existe aqui no universo é Jesus que fez. Ninguém fez nada. O homem... Não, aquele homem lá é Deus que mandou. É Jesus que mandou ele lá, por isso que ele está lá. Jesus está dentro dele também. Então isso que você está fazendo é a ordem que Jesus está te dando para você fazer. Não é que você não é capaz de fazer nada. Se Deus quiser, ele vai lá te pequenininho infarto em você, acabou o sabido, acabou. Quem é sabido? É Deus. Ele é o único. Glórias a Deus por esse privilégio de nós podermos estar aqui. O Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. O 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Ele está dizendo que nós somos ainda sagrados, porque somos santuário de Deus. Então somos sagrados. Então, além de nós ser o santuário de Deus, Deus está dizendo que nós ainda somos sagrados ainda. Meus irmãozinhos, nós somos o santuário de Deus. Isso aqui é que a palavra de Deus está dizendo para nós. Seja Paulo ou Apolo, ou Ceifa, seja o mundo ou a vida ou a morte, seja as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso. Então aqui Paulo está dizendo que tudo que existe, tudo é nosso. Por quê? Tudo é de Deus. E nós somos de quem? De Deus. Então, o que o seu pai tem não é seu, meu irmãozinho. E o que Deus tem, que é São Nosso Pai, o que Ele tem não é nosso. Tudo é sabedoria, tudo que existe é dele. Só que Ele adotou nós como filhos também. Nós não era o povo de Deus. O povo de Deus eram os israelitas, os judeus. Nós entramos por causa da idolatria deles. Deus foi lá e cortou eles da figueira, que é Israel, e enxertou nós o jambuzeiro bravo na figueira. Tá? É por isso que nós estamos aqui hoje, porque fomos enxertados na figueira. Né? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado. É a raiz que alimenta os ramos. Não é o ramo que alimenta as raízes. Fique atento. Um pequeno detalhe, que muitas vezes esse pequeno detalhe você pode ser cortado, né? Então, devemos tomar muito cuidado a respeito quando falarmos de Deus. Tá certo, meus irmãozinhos? Então, o que ele disse aqui, que tudo é vosso. Tudo que existe é nosso. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Então, Deus é dono de tudo. É dono de mim, dono de você, de tudo. Então, tudo é dele. E se tudo é dele e nós somos dele, então é nosso também. Por isso que Paulo dizendo aqui, tudo é vosso, por causa disso aí.
porque tudo é nosso devido a essas pequenas inconveniências, qual ele está falando aqui para nós que são, tá? As coisas que nós achamos que está muito longe e não estão tão perto de nós. Aqui ficou muito claro que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ficar muito velhaco, porque o nosso corpo é santo. Tem certos tipos de pecado que você comete fora do corpo, mas tem muitos pecados, a prostituição você comete no corpo. E isso é um pecado grave. Você está colocando o corpo de seu que Jesus está dentro na prostituição, a qual crime que ele não aceita. Precisamos tomar cuidado, você está desrespeitando o seu próprio corpo. Você que é solteiro, é casado. Se você é solteiro e está com problema, casa. Se você é casado, está com problema com a sua família, ora, e o Senhor vai dar um entendimento melhor para vocês. Os casamentos que não dão certo são as pessoas que casam com interesse. Aí não dá certo mesmo. As coisas têm que ser do casamento ser verdadeira. Essa daí dá certo. Porque é verdade, dá certo. Meus irmãozinhos, muito obrigado por esse pouquinho de tempo que nós pudemos falar aqui do Santo Evangelho do Senhor. Hoje nós fizemos alguns vídeos. Por essa semana deve estar também no YouTube. Você vai poder acompanhar lá também. E eu sou muito grato por essa oportunidade que o Senhor Jesus me deu. Eu poder estar falando com você através da internet, do YouTube, das maravilhas do Senhor. Qual o pessoal está tudo escondendo e tentando te iludir através do seu bolso, o dinheiro que você tem para te extorquir, meu irmão. Jesus é muito bom, Jesus não precisa de batume, não. Basta você na beirada do seu leito, você bater o seu joelho, ou sentado ou deitado, conforme você estiver, que você puder. Clama a Ele por coisas certas, tá? Nada de coisa certa. Não clama a Deus para te dar muito dinheiro para você comprar um caminhão, um avião. Não isso não. Deus não mexe com isso não. Agora pede coisa para a sua alma, cura do seu corpo de um câncer, uma coisa que o homem não pode fazer. Clama a Ele. Ele te atende. Deus, você clama com sinceridade. Deus não aceita barganha, não. Você clama Ele com sinceridade, Ele sabe se você clamou com sinceridade. E com certeza Ele vai procurar fazer o melhor para você. Tudo certinho, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Graça e paz para todos vocês. E uma ótima semana que vem agora. Muito obrigado.